Existe uma fronteira silenciosa, quase imperceptível, entre o mundo das aparências físicas e a única realidade verdadeira, que é a dimensão invisível da sua consciência. Durante gerações, fomos ensinados a viver como reféns do mundo tridimensional, acreditando ingenuamente que a matéria possui vontade própria, que as circunstâncias externas detêm o poder de ditar os nossos estados de espírito e que qualquer transformação significativa na vida exige um esforço físico desgastante, doloroso e ininterrupto. Ensinaram-nos que para mudar a nossa realidade, precisamos lutar contra o mundo, manipular as pessoas, forçar portas, fecharam-se e mover montanhas com a força bruta da carne. No entanto, essa abordagem puramente material é a maior de todas as ilusões. Tentar alterar a realidade externa através do esforço físico compulsivo, sem antes alterar o conceito que se tem de si mesmo no santuário da mente, é o exato equivalente a tentar mudar o rosto refletido no espelho, estendendo a mão para alterar a superfície fria do vidro. Você pode raspar o espelho, pode limpá-lo, pode golpeá-lo com raiva, mas enquanto a sua face original permanecer a mesma, o reflexo continuará a reproduzir com precisão implacável a exata imagem que se coloca diante dele. Neville Goddard nos deixou um legado espiritual e psicológico imensurável ao nos despertar dessa hipnose coletiva. Ele proclamou com clareza cristalina que a consciência é a única causa e a única substância de todos os fenômenos da criação. Nada existe do lado de fora que não tenha sido primeiro concebido e sustentado do lado de dentro. Nas lições que aprendi, lendo as obras de Neville, compreendi que a maioria absoluta das pessoas vive em um estado de perpétua reação ao reflexo. Elas olham para as suas vidas atuais, observam as limitações materiais, a escassez, a solidão ou o caos, e a partir desse diagnóstico sensorial frio, definem quem são. Elas dizem, eu estou vivendo isto, portanto, esta é a minha realidade. E ao aceitarem o reflexo como uma verdade absoluta e imutável, elas continuam a alimentar a mesma frequência interna, perpetuando exatamente o mesmo ciclo de experiência. É por isso que Neville nos lembra constantemente de uma das suas frases mais emblemáticas. A suposição, embora falsa, se mantida de forma persistente, endurecerá em fatos. Para que essa suposição endureça no mundo físico, precisamos desvendar o papel oculto e mal interpretado da ação humana. Existe uma diferença abissal entre a ação compulsiva, gerada pelo medo e pelo desespero, e a ação inspirada, que flui como uma consequência natural e inevitável da lei da suposição. A ação compulsiva é a tentativa desesperada do homem de gerar um resultado através do esforço físico bruto, porque no fundo do seu ser, ele não acredita que o seu desejo já é uma realidade no plano invisível. Ele age com ansiedade, corre de um lado para o outro, força situações e tenta manipular as circunstâncias porque a sua mente racional grita que se ele não fizer aquilo com dor, nada acontecerá. Essa ação nascida do medo é estéril. Ela apenas reafirma a ausência do estado desejado, mantendo o indivíduo preso na mesma frequência de carência que ele tenta desesperadamente superar. A ação inspirada, por outro lado, opera sob uma metafísica completamente diferente. A ação inspirada é a ação que nasce da conclusão, não do ponto de partida. Ela não é um esforço para alcançar algo que está distante, mas sim a expressão física de quem já habita o estado do desejo cumprido. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que quando a consciência assume plenamente uma nova identidade, o indivíduo não precisa inventar, articular ou forçar ações. As ações são impostas a ele pela própria força da sua suposição interna. É por isso que dizemos que a ação é a âncora vibracional da mudança. A ação física não é a causa do evento, mas sim o ponto de fixação que cristaliza a mudança vibracional invisível no mundo denso da matéria. Quando você compreende que a ação é a âncora vibracional da mudança, você para de brigar contra o tecido da realidade e aprende a usá-lo com maestria soberana. A ação física funciona como a assinatura do subconsciente. O subconsciente não é persuadido por palavras vazias ou por afirmações repetidas, sem emoção e sem sentimento de realidade. Neville Goddard dizia categoricamente que o sentimento é o segredo. O subconsciente aceita aquilo que você sente e vive como verdade.
Quando você alinha os seus passos físicos, a sua postura, o seu tom de voz e o seu comportamento diário com a identidade que você assumiu na imaginação, você lança uma âncora inabalável na substância do mundo visível. A sua ação congruente diz ao seu próprio sistema nervoso e a todo o universo: isto é real, isto já está consumado e eu já estou caminhando na posse do meu desejo. Imagine o processo de um grande ator do teatro clássico. Um ator magistral, quando aceita encarnar um rei, não se limita a decorar as falas de um texto em um papel. Se ele permanecesse apenas no intelecto, a sua atuação seria fria, mecânica e incapaz de convencer a plateia. O verdadeiro ator veste a identidade do personagem do lado de dentro. Ele assume o peso da coroa, a dignidade do olhar, a calma dos passos e a soberania da presença. E quando ele entra no palco, cada gesto físico, cada respiração e cada movimento do seu corpo não são planejados de forma calculada e ansiosa, mas fluem espontaneamente do estado de ser que ele habitou. Ele não está tentando parecer um rei. Ele age como um rei porque durante a duração daquela cena, ele se tornou a própria essência do personagem. Nós somos os atores soberanos no grande palco da existência. Mas a maioria de nós esqueceu que possui o poder de escolher o próprio papel. Passamos a vida interpretando papéis de limitação, de vítimas das circunstâncias, de pessoas paralisadas pela dúvida ou subjugadas pelos diagnósticos do mundo exterior. Continuamos a caminhar com a postura encurvada de quem carrega um fardo insustentável, falando com a hesitação de quem se sente inadequado e agindo com a passividade de quem aguarda que uma permissão externa venha resgatá-lo. Se você deseja mudar o enredo do seu filme, não adianta pedir ao espelho que altere a cena. Você precisa vestir a armadura do seu novo eu imediatamente. Nas lições que aprendi, lendo as obras de Neville, fica evidente que o maior obstáculo do ser humano não é a falta de oportunidade nem as barreiras do mundo tridimensional, mas sim a recusa em permanecer fiel ao seu estado desejado diante das evidências em contrário dos sentidos físicos. Quando você assume que é livre, pleno, vitorioso e abundante, o mundo físico, em um primeiro momento, continuará a apresentar o eco atrasado do que você pensava ontem. Os seus olhos físicos enxergarão as velhas limitações, as velhas notícias e os velhos padrões que parecem desmentir a sua nova verdade interior. É exatamente neste ponto crucial que a ação como âncora vibracional se torna a ferramenta suprema de libertação. Se você cede ao pavor do reflexo temporário, você abandona a sua suposição e retorna ao velho estado de consciência. Mas se você, mesmo percebendo o reflexo desfavorável, decide manter a sua conduta e a sua ação alinhadas com a sua nova identidade, você recusa o convite da dúvida. Você age como a pessoa que você escolheu ser agiria. Se aquela pessoa plenamente realizada não estaria desesperada, você não age com desespero. Se ela não estaria implorando por validação ou buscando freneticamente uma saída externa, você permanece em um estado de calma e soberania interior. A sua ação congruente neutraliza a resistência da mente analítica e força o mundo tridimensional a se reorganizar para corresponder ao comando invisível emitido pela sua imaginação. Nas obras de Neville Goddard, a Bíblia Sagrada é constantemente revelada não como um registro histórico ou biográfico de acontecimentos materiais, mas sim como um tratado psicológico impecável sobre a evolução da consciência humana. Todas as grandes histórias, parábolas e personagens das Escrituras representam estados de espírito, atitudes da mente e leis eternas que governam a imaginação criadora. Quando lemos na carta de Tiago, no 2º capítulo, a famosa declaração de que a fé sem obras é morta, a mente dogmática e literalista enxerga apenas uma exigência de caridade física ou rituais externos. No entanto, quando decodificamos essa passagem através da chave mestra do ensino de Neville, a verdade revelada é infinitamente mais profunda e transformadora. A fé, dentro da linguagem de Neville, é a fidelidade ao invisível. É a capacidade de sustentar como real aquilo que os sentidos físicos ainda não conseguem registrar. E as obras mencionadas nas Escrituras não são esforços mecânicos impostos pelo medo, mas sim as ações congruentes que nascem naturalmente da verdadeira fé. Dizer que a fé sem obras é morta significa compreender que uma suposição mantida apenas no nível do pensamento abstrato, sem que haja uma entrega real do seu ser, sem que o seu comportamento físico acompanhe essa convicção,
é um mero desejo passageiro que carece de substância. Se você afirma acreditar que já é o arquiteto da sua nova realidade, mas continua a agir, a falar e a se comportar exatamente como a pessoa vulnerável de ontem, a sua fé está morta, porque não possui a âncora vibracional da ação. A verdadeira ação inspirada é frequentemente acompanhada por aquilo que Neville definiu de forma brilhante como a ponte de incidentes. Quando você assume um estado com absoluta convicção e alinha a sua vida a essa nova frequência, uma sequência de eventos aparentemente naturais, casuais e inevitáveis começa a se desenrolar no mundo físico. A ponte de incidentes é a rota que a substância do universo constrói para transportar você da sua posição atual até a manifestação completa do seu desejo cumprido. E o aspecto mais fascinante dessa ponte é que, enquanto você caminha por ela, cada ação que você executa parece ser a coisa mais natural, óbvia e simples a ser feita naquele momento. Você não sente que está fazendo um esforço titânico ou desafiando as leis da natureza. Você simplesmente se pega conversando com as pessoas certas, tomando decisões no momento exato, dobrando a esquina certa no dia correto e executando movimentos que parecem perfeitamente ordinários, mas que estão extraordinariamente alinhados com a conclusão do seu objetivo. O indivíduo que observa de fora dirá que você teve sorte, que foi uma coincidência conveniente ou que o destino favoreceu os seus passos. Mas você, em seu fórum íntimo, saberá a verdade absoluta, que cada um daqueles passos físicos na ponte de incidentes foi fruto da âncora vibracional que a sua imaginação lançou quando você se recusou a aceitar a ilusão da limitação. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que o homem livre não é aquele que tenta controlar o comportamento dos outros ou forçar as circunstâncias do mundo externo através de disputas egóicas. O homem verdadeiramente livre é aquele que dominou a arte da autogovernança, entendendo que a única conversão real que precisa ocorrer é a conversão do seu próprio conceito de si mesmo, como o próprio Neville ensinou de forma magistral. Mudar seu conceito de si mesmo é desfazer a causa e o efeito simultaneamente. Quando você altera o seu estado interno, toda a arquitetura do seu universo pessoal é forçada a acompanhar essa reestruturação, porque o mundo material não passa de uma sombra projetada pelos estados de consciência que você decide habitualmente ocupar. A pergunta que você deve se fazer agora, no silêncio da sua reflexão mais honesta, é a seguinte: qual é a narrativa que você tem alimentado através das suas ações diárias? Quando você se levanta pela manhã, quais são as primeiras atitudes do seu corpo e da sua mente? Você desperta com a pressa e o sobressalto de quem se sente acuado pelas obrigações e pelas ameaças de um mundo hostil, ou desperta com a serenidade e a dignidade de quem sabe que é o único senhor da própria experiência? Se você continua a reproduzir os mesmos hábitos mentais e comportamentais do passado, você está usando a sua ação para ancorar o velho estado de escassez e de impotência. Você está reescrevendo, dia após dia, a mesma página de limitação que diz ter o desejo de superar. É hora de romper com essa repetição estéril. É hora de usar a ação de forma intencional, como a âncora suprema da sua transformação pessoal. Isso não significa que você deva correr de maneira desordenada para tentar consertar as coisas do lado de fora. Pelo contrário, o primeiro passo da ação inspirada é o recolhimento e a quietude. É sentar-se em silêncio, retirar a atenção do ruído ensurdecedor do mundo físico e entrar no tribunal interior da sua imaginação. Ali, naquele espaço sagrado onde nenhuma autoridade humana pode interferir, você deve declarar e sentir com absoluta clareza quem você realmente escolhe ser a partir deste exato instante. Você deve se visualizar no topo da sua jornada, no ápice do seu estado desejado, vivenciando o alívio profundo de saber que o seu objetivo não é algo a ser alcançado no futuro, mas sim uma realidade presente e consumada na eternidade da sua mente. Sinta o peso dessa conquista. Sinta a paz inabalável que invade o seu peito quando a busca cessa e a certeza se estabelece. Absorva o tom emocional dessa nova identidade até que ela se torne tão natural e familiar para você que qualquer pensamento de fraqueza passe a parecer incoerente com a sua nova natureza. E então, ao abrir os olhos e retornar para o mundo da vigília tridimensional, execute a mágica da ação como âncora vibracional.
Não espere que o mundo exterior mude para que você finalmente se permita agir como a versão transformada de si mesmo. Comece a agir agora, nas pequenas coisas, naquelas que estão ao seu alcance imediato. Ajuste a sua postura física. Levante a cabeça e olhe para a vida com a firmeza de quem não teme o reflexo. Mude o tom dos seus diálogos internos e externos, eliminando qualquer murmúrio de autopiedade, qualquer justificativa de incapacidade ou qualquer hábito de culpar as circunstâncias ou terceiros pelo seu estado atual. Trate o seu espaço atual com o respeito e a excelência que um ser pleno dedicaria ao seu templo. Cuide dos seus assuntos cotidianos, não com a ansiedade paralisante do escravo, mas com a maestria silenciosa do rei que sabe que cada pequeno detalhe do seu reino é governado por sua lei interior. Ao fazer isso, você não está fingindo superficialmente. Você está praticando a divina arte da encarnação. Você está vestindo o personagem com tal rigor, devoção e convicção que o subconsciente absorve a imagem. O sistema nervoso central aceita o novo código e a realidade física cede, transformando a suposição em fato visível perante os olhos de toda a humanidade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que a verdadeira coragem espiritual consiste em bancar a própria suposição até as últimas consequências, sem precisar da aprovação de ninguém e sem buscar a validação dos sentidos físicos no momento presente. A mente comum é fraca porque depende do aplauso externo e das evidências imediatas para continuar acreditando. Ela quer ver para crer. Mas a lei da consciência opera no sentido inverso e glorioso. Você precisa crer, habitar e agir no invisível para que o visível seja forçado a se manifestar. Como nos diz a Escritura Sagrada em várias de suas passagens mais enigmáticas, o reino dos céus não vem com aparências visíveis que se possam apontar dizendo ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus é o estado de consciência que você escolhe habitar. É a capacidade ilimitada da sua imaginação criadora de assumir qualquer forma, qualquer estado e qualquer realidade que você decida reivindicar para a sua vida. O mundo exterior é apenas a tela onde a projeção da sua mente é exibida. Se a projeção atual não agrada os seus olhos, não perca tempo tentando rasgar a tela ou quebrar o projetor material. Mude o filme que está rodando na câmara escura da sua alma. Substitua o roteiro da dúvida e da limitação pelo roteiro da soberania e da realização plena. E quando o velho mundo tentar trazer de volta as memórias da sua antiga identidade, sussurrando que você é fraco, que a sua história o condena ou que as leis da matéria são fortes demais para serem superadas, responda não com palavras de discussão, mas com a soberania inabalável da sua ação inspirada. Permaneça firme em sua marcha. Caminhe com a certeza inquestionável daqueles que já viram o fim, daqueles que já habitam a vitória na dimensão da causa e que sabem que o tempo tridimensional é apenas um servo obediente encarregado de trazer a colheita no momento perfeito. Lembre-se sempre de que você nunca esteve à mercê de forças externas cegas, nem do acaso, nem da sorte temporária. A única força que governa a sua existência é a presença divina que habita dentro de você sob o nome de Eu Sou, a sua própria imaginação humana disciplinada. Não existe outro poder, não existe outra causa. Toda a criação está concluída e disponível no oceano infinito da consciência, aguardando apenas que você tenha a audácia de escolher o seu estado e a lealdade de permanecer nele através do pensamento, do sentimento e da ação congruente. Nós do canal Viva o Fim permanecemos firmes neste propósito inegociável de desvelar a matriz das aparências e devolver a você a chave do seu próprio destino. O fim de uma velha identidade de limitações é o único caminho para o nascimento do ser glorioso e ilimitado que você sempre foi destinado a manifestar nesta terra. A morte das velhas ilusões é a porta de entrada para a vida abundante no reino da consciência acordada. Viva o fim do homem natural que se curva ao reflexo do espelho e celebre o despertar do homem espiritual que reconhece a sua própria imaginação como a única causa real de toda a sua existência. Se esta mensagem encontrou ressonância no santuário da sua alma e trouxe a clareza necessária para o seu momento presente, convido você a deixar registrada a sua reflexão nos comentários. Escreva a sua afirmação de poder, declare a sua nova identidade e celebre o fim das velhas correntes.
Ao registrar a sua transformação, você já está executando o primeiro ato de ação inspirada, ancorando a sua nova vibração no mundo físico. Compartilhe este ensinamento com aqueles buscadores sinceros que estão prontos para abandonar o sono da inconsciência e assumir o trono do próprio ser. Inscreva-se no Viva o Fim para continuar recebendo este farol de iluminação e despertamento interior. Permaneça na paz inabalável da sua suposição cumprida. Caminhe como o ator soberano da sua própria história e lembre-se diariamente: a ação inspirada é a fé em movimento, e a sua imaginação é o próprio Deus operando em você.